nos nossos estudos em linguagem de programação, no contexto de JavaScript, com essa linguagem, a gente vai estudar nesse vídeo como funcionam os arrays. Bom, os arrays são uma forma de lista estruturada de informações que estão registradas como dentro de uma variável. Na prática, é um formato de variável no qual a gente consegue inserir mais de uma informação, como se ela não funcionasse, nesse caso, como uma caixa, mas como um painel com várias gavetas. Em cada gaveta, a gente vai encontrar uma informação que poderá ser acessada individualmente ou em grupo, ou em grupos com intervalos diferentes, dependendo do comando que a gente associar a esse array. Bom, o primeiro passo para a gente criar, então, um array é a gente desenvolver inicialmente uma variável. Então, aquela estrutura que a gente viu que criava as variáveis, como, por exemplo, o uso do let e o uso do const, vai ser empregada também no contexto do array. Vamos fazer esse exemplo considerando coisas que sejam reais e práticas, como a gente tem feito nos nossos últimos vídeos. Para quem está atento aí, sabe que esse mês de setembro, nesses dias, a gente tem uma data muito importante, que é o dia 5 de setembro. Ele é o dia da floresta amazônica. A gente sabe que a Amazônia é muito importante no nosso ecossistema do ponto de vista global, né, do ponto de vista mesmo mundial, mas principalmente na América Latina, e aqui a gente pensando no Brasil, o impacto para o meio ambiente, para a questão mesmo climática e mesmo os recursos hídricos é extremamente importante. E quando a gente fala de floresta, a gente de certa forma está falando sobre um outro tema muito importante, para a gente da área de tecnologia e inovação também, mas para diversas outras áreas que se relacionam com tecnologia e informação. E esse tema são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS são um projeto que tem como missão aí melhorar o mundo, encontrar soluções para problemas que já estão sendo observados há bastante tempo e para os quais a gente estabeleceu um compromisso de até 2030 encontrar realmente alternativas que possam fazer com que as coisas se tornem de fato melhores e o mundo se torne um lugar melhor para se viver. E entre esses ODS, a gente tem o ODS 15. O ODS 15 envolve a vida na Terra, a preservação de todos os recursos naturais que possibilitam a vida e o bem-estar na Terra, seja nosso quanto dos seres vivos dos quais nós também codependemos, né, com os quais nós estabelecemos relações. Então, a gente considerando esse elemento muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vão ser importantes para o desenvolvimento de diversos aplicativos, diversas ferramentas. Vocês vão ver, são 17 objetivos, né? Cada um deles fala sobre uma questão muito importante globalmente. E globalmente, de forma que atinge também o aspecto local, localmente, regionalmente, né? Isso vai ter características diferentes e abordagens diferentes dependendo da região que a gente está observando, né? Desse espaço geográfico, desse território que a gente está considerando, mas vai ser importante, vai dialogar sempre com as tecnologias, com o que a gente faz em termos de cultura e em termos de ferramentas e soluções. A gente sabe que TI, um dos grandes objetivos no desenvolvimento dos aplicativos, é a gente encontrar soluções para problemas do mundo real, né? A intenção é mais do que gerar conforto e entretenimento, é encontrar formas de tornar as situações mais simples e mais fáceis de serem ultrapassadas quando a gente pensa em desafios. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável vão ser úteis para a gente pensar em que caminho a gente vai se direcionar quando a gente está desenvolvendo uma ferramenta. Vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta que duas ferramentas, na verdade, que estão envolvidas aí com aplicativos. Uma delas é, por exemplo, o aplicativo Duolingo, que todo mundo já utilizou em algum momento ou já ouviu falar a respeito. Esse aplicativo, ele de certa forma dialoga com o ODS 4, Educação de Qualidade. A gente pode até considerar que ele tem os planos pagos e tudo mais, e que isso vai envolver as pessoas terem dinheiro para poder usufruir de algumas coisas que o Duolingo oferece, mas por outro lado, se a gente for parar para observar e analisar bem, ele também oferece recursos gratuitos que garantem com que várias pessoas possam aprender, ao menos um nível muito interessante, de idiomas que são cruciais para a comunicação em termos globais, como é o caso, por exemplo, do inglês, que é uma língua franca, né, que é falada por pessoas no mundo inteiro. Então, uma ferramenta que possibilita que se aprenda com uma certa qualidade até determinado nível de um idioma, ela está com certeza atuando na direção da ODS 4, que é educação de qualidade num contexto mesmo global, num contexto de objetivo de desenvolvimento sustentável. Isso gera
move a engrenagem de forma muito positiva. Outro exemplo que a gente vai ter, por exemplo, é o caso do que a gente tem da ODS 11, que envolve cidades e comunidades sustentáveis. Aqui, por exemplo, no território de Santos, né, mas isso também há em São Paulo, há em outras partes, não só do Brasil como do mundo, o aplicativo, por exemplo, Bike Santos. As pessoas conseguem alugar bicicletas, ou seja, elas não necessariamente precisam ter uma bicicleta, e elas conseguem fazer esse uso de uma forma extremamente ecológica no contexto de uma metrópole, de uma cidade movimentada, com muitos carros, né? Quanto mais pessoas usam bicicletas, há menos poluição, e a gente tem um contexto em que há um ar mais limpo, né? A gente consegue realmente trabalhar a favor de um meio ambiente melhor para todos. Sem contar as questões materiais, os recursos materiais para a produção de bicicletas, quando a gente pode utilizar de forma compartilhada esse material, né? Então aí a gente tem essas cidades e comunidades sustentáveis aparecendo de forma nítida, associada ao desenvolvimento de um aplicativo, que é o aplicativo Bike Santos. Há um outro aplicativo chamado Quanto Tempo Falta, ele é um web app, né? Ele pode ser acessado diretamente por um QR Code quando a gente está num ponto de ônibus, e ele garante a gente saber quando o ônibus vai chegar, quanto tempo ele demora para chegar, e isso facilita a logística em se utilizar o transporte público. Isso faz com que, por exemplo, a cidade funcione de maneira melhor, né? Tanto o trânsito quanto o bem-estar das pessoas na cidade se torna mais leve quando as pessoas sabem em quais horários elas vão poder pegar esse tipo de veículo. São aí, então, no final a gente acabou tendo 3 exemplos em que as ODS estão relacionadas, ou melhor, o desenvolvimento de aplicativos, de softwares estão relacionados com objetivos de desenvolvimento sustentável. Pensando nisso, a gente vai imaginar aí um projeto nosso que a gente está tentando colocar ou associar informações relacionadas às ODS. Então a gente poderia colocar assim nosso ODS como sendo o array que a gente está tentando desenvolver. Como é que a gente faria isso? A gente começaria a nossa linha colocando let, por exemplo, né? LET mudo, coloca o espaço. Em seguida a gente coloca o nome desse nosso array, que vai ser antes, inicialmente, a caixa, como uma variável. Nessa que a gente já sabe que vai ser, na verdade, um painel com várias gavetas. Vamos ver como isso vai ficar. Então, a gente coloca let, coloca um espaço, em seguida a gente coloca nossos ODS, porque são os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente vai usar uma coisa muito legal em JavaScript que se chama Camel Case. O que é o Camel Case? Em JavaScript, quando a gente tem uma caixa, uma variável, a gente tem um array, por exemplo, a gente pode ter um nome simples, ou seja, composto por uma única palavra, mas em alguma necessidade pode fazer a gente ter que escrever um nome composto, ou seja, contendo 2 palavras. Para não haver ambiguidade e também por uma questão de arquitetura, de recomendação na hora da programação do nosso código, para que ele seja de fácil leitura e compreensão, não somente pela gente que está desenvolvendo, mas por nossa equipe que também vai acessar, ou pessoas que futuramente queiram reutilizar o nosso código, a gente vai fazer com que a primeira palavra que compõe a variável, no caso, a primeira palavra que compõe o nosso array, vai ser totalmente em letra minúscula, mas a segunda palavra que denomina essa nossa caixa de variável, esse nosso painel de gavetas, no caso, esse nosso array, a gente vai iniciar ele com uma letra maiúscula. Então, no caso desse array que a gente está criando, a gente está usando 2 palavras, que é nosso e ODS. O ODS é uma junção, que é uma sigla, né? Mas a gente pode fazer uma adaptação hoje simplesmente para ficar mais fácil de entender. A gente escreveria da seguinte forma para ter o Camel Case. A gente colocaria, depois do let do espaço, nosso, com letra totalmente minúscula, e o O, que aparece iniciando o ODS, vai estar junto do nosso, só que ele vai estar maior, ele vai estar em caixa alta, né? Então, esse tamanho de caixa vai fazer a distinção de onde começa e termina a primeira palavra dentro do nome dessa variável. E aí, isso vai receber o nome de Camel Case, que se a gente parar para pensar, quando a gente olhar para o texto, vai ter letras pequenas N-O-S-S-O, tudo pequeno. Aparece um O grande do ODS, ele significa objetivos. E depois o D e S, que aparece em seguida, podem estar em tamanho minúsculo, porque vai ser compreensível na leitura que são 2 termos, nossos, no caso, né, estava no plural, vou manter no plural, nossos ODS. E aí a gente tem esse nome, né, do array identificado
e sendo possível perceber que ele tem duas palavras, né? Um nome composto. Vamos fazer o seguinte, agora que a gente desenvolveu esse nome, é um nome composto, mas ele tem que ser grudado, tá? Não pode utilizar espaço, isso faria com que essa variável não funcionasse, com que esse array não funcionasse nos padrões de JavaScript. A gente vai fazer o quê? Escrever o nossos ODS tudo junto, com o O maiúsculo no meio, a gente vai dar um espaço, colocar o símbolo de igual, como a gente faz nas variáveis, coloca novamente o espaço, só que ao invés da gente iniciar já colocando as informações texto que a gente quer colocar, ou informações numéricas que a gente desejasse colocar nessas gavetas, a gente vai abrir o colchetes. O que é o colchetes? O colchetes é um símbolo que lembra a lateral de um retângulo. Então imagina um retângulo sendo desenhado e foi apagado, fica aquele canto. Ou então vocês podem imaginar o colchetes, ou observar ele, como sendo muito parecido com parênteses, só que ao invés de ter os cantos arredondados, ele tem cantos quadrados, ou seja, bem assim, retos, né? Então a gente tem 3 retas formando cada colchetes, uma reta na lateral, uma acima e uma abaixo, né? E o colchetes, assim como parênteses, ele age em conjunto. No momento que a gente coloca isso na nossa IDE, né? A gente está fazendo aí das UDS, a gente coloca após o espaço, depois do igual, o colchetes, ele aparece em dobro, né? Ele já aparece com um espaço no meio para ser preenchido. E a gente vai colocar as nossas informações aí dentro. Como o array, uma das utilidades dele é a gente colocar mais de um item, a gente vai fazer uma separação desses itens e a minha recomendação vai ser a gente fazer essa distribuição de itens numa vertical, ou seja, pulando linhas. E o legal de quando a gente usa o colchetes é que a gente pode pular a linha porque ele vai entender que tudo que está ali dentro faz parte desse pacote. Então a gente pode apertar o Enter tranquilamente, que ele vai abrir o colchetes e dar um espaço para a gente colocar item a item, um por linha, um para cada linha. Quando a gente escrever essa linha, a gente vai dividir uma da outra antes de pular os itens utilizando vírgula. Vamos fazer isso na prática. Eu mencionei alguns ODS até aqui, mas vamos considerar que o nosso projeto de desenvolvimento em tecnologia vai envolver algumas ODS especificamente que estão mais relacionadas com o nosso trabalho. Vamos dizer que a gente está muito envolvido com os ODS 4, 9, 11, 14 e 16, que são, né, a educação de qualidade, inovação em infraestrutura e tecnologia, cidades e comunidades sustentáveis, vida debaixo d'água. A gente está pensando numa cidade litorânea, então isso é muito importante. E a gente tem 15 lá, vida na Terra. Bom, a gente tem aí 5 ODS e a gente vai listar elas uma a uma utilizando o código para que funcione como um painel com vários itens, cada um em uma gaveta. Vamos lá. A gente apertou Enter, o colchetes criou um espaço. Nessa linha que está vazia abaixo da criação do nosso array, a gente vai abrir aspas e vai colocar dentro ODS 4. Coloca um espaço, a gente pode usar um traço, isso vai ser pessoal, né, original para como a gente quer que isso apareça, a gente usa um traço, que é um hífen, né, um tracinho. Pode ser um travessão também, né, que a gente consegue colocar aí no teclado, coloca um travessão, uma linha um pouquinho mais longa, vai dar outro espaço e vai colocar lá a definição desse ODS, que é, no caso, educação de qualidade. A gente vai fechar aspas e depois, em seguida, como comentei anteriormente, a gente vai colocar vírgula agora e aí sim a gente vai apertar Enter. O que vai acontecer? Quando a gente coloca essa vírgula e a gente aperta Enter, o sistema reconhece que esses itens estão em uma listagem vertical, ou seja, em pé, né? De cima para baixo, a gente vai descendo linha a linha, cada linha com um novo item. Em vídeos anteriores, a gente viu que o padrão na linguagem JavaScript, ao finalizar uma linha, é o ponto e vírgula. Por que a gente está usando vírgula aqui, então? Por uma razão de lógica. A gente não finalizou esse comando, a gente não finalizou esse processo. Se a gente está colocando várias informações como itens em um pacote, a divisão deles não pode ser por ponto e vírgula, porque a execução não termina naquela linha, naquele item. Na verdade, essa ação ela termina depois de todos os itens que a gente desejar e depois de um colchetes. Tá? Então a gente vai ver lá para frente onde vai aparecer esse ponto e vírgula. Ele ainda é necessário, só que ele não pode encerrar antes da hora a nossa listagem, por isso a gente vai usar a vírgula. Imagina que a vírgula ela é mais fraca do que o ponto e vírgula.
né? Ela tem um elemento a menos, então ela é um pouco mais suave. Utilizamos aí a vírgula, a gente vai apertar o Enter e vai colocar ODS 9, ODS 11, ODS 14 e ODS 15, cada um com a sua respectiva definição. Depois fechar aspas e colocar vírgula, como vocês conseguem ver no exemplo. Então, 9, inovação, infraestrutura e tecnologia. Cidades e comunidades sustentáveis vai ser o nosso 11. 14 vai ser de vida debaixo d'água. E, por fim, o ODS 15 vai ser o nosso vida na Terra. Beleza. Para cada um desses itens, a gente vai precisar utilizar a vírgula. E a vírgula vai até o último item da nossa listagem. Então, finalmente, a gente vai apertar Enter e a gente vai fechar colchetes. Então, na verdade, o colchete já estava aberto, né? Se a gente fez a digitação correta, ele está aparecendo aberto. O fechamento do colchetes aparece aí na nossa 7ª linha, se a gente tiver começado exatamente na linha 1, e a gente vai colocar o ponto e vírgula em seguida. Aí sim a gente fechou o nosso array, ou seja, as informações vão do ODS 4 até o ODS 15, é isso que a gente tem disponível nessas gavetas. Como a gente estudou antes nas variáveis, tudo que a gente coloca numa gaveta é compreendido pelo nosso sistema como armazenado, está salvo, foi memorizado, aquela informação está presente ali, mesmo que a gente não consiga visualizar ainda. Mas, como todo aplicativo e programa, o que faz ele ser interessante é a gente poder visualizar as informações. A gente vai fazer o quê? Vai apertar aí um Enter, né? Pular uma linha, deixar uma linha livre, e vai acessar alguns desses itens. Como a gente acessa os itens dentro do array? Né? Dentro do array, a gente vai utilizar colchetes novamente e vai usar o nome que a gente deu para o nosso array dentro do console.log. Então, o console.log, como a gente viu no vídeo anterior, ele consegue apresentar textos que a gente quer apresentar somente naquela linha, ele consegue apresentar números também, inteiros e outros também só naquela linha. Ele também consegue apresentar variáveis. Se ele consegue apresentar variáveis, ou seja, tudo que tem numa variável, o console.log consegue expor, apresentar na tela, fazer um display disso, então ele também pode fazer isso com os arrays, e é exatamente dessa forma que a gente vai acessar as informações do array. Para a gente acessar um item, então a gente fez um array, um pacote bem legal, grande, assim, com vários itens dentro, e agora a gente quer acessar somente um item dali. A gente não quer usar todos os ODS de uma vez em uma parte do nosso programa ou do nosso sistema. Então a gente vai escrever lá console.log, vai abrir parênteses e vai escrever o nome do nosso array, no caso, nossos ODS, com aquele O maior em destaque, e em seguida a gente vai abrir colchetes. O que a gente vai colocar em colchetes? Um número. Os números dentro do array, eles vão ser calculados da seguinte forma. O primeiro item dentro do array vai ser sempre denominado como 0. Ele é localizado como item 0. Em seguida, os outros itens que aparecem vão seguir a ordem numérica crescente. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, na hora da gente identificar ou escolher um item no nosso array, a gente só precisa prestar atenção em se eu quero o primeiro item, na verdade, eu quero o item 0. Ou seja, a gente pode fazer isso matematicamente, mentalmente, sempre que o número que eu escrever, que eu quero, o item que eu quiser, eu vou subtrair 1 em termos de número, né? Ou então eu posso considerar a minha lista, seja lá qual item começar, ela sempre começa com o 0, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse apresentar educação de qualidade, eu deveria escrever nossos ODS, abrir colchetes e escrever o número 0. E aí o que vai aparecer para mim, depois que eu fecho parênteses e ponho ponto e vírgula, aparece lá ODS 4, traço, educação de qualidade. Porque esse ODS, que é o primeiro a aparecer na nossa lista, ele corresponde ao valor numérico 0, né, dentro daquela sequência. Vamos colocar aqui dois exemplos simples. A gente pode fazer com que os itens sejam apresentados um após o outro e sejam escolhidos individualmente, ou seja, eles foram retirados desse pacote do array, né? Então a gente coloca console.log, abriu parênteses, nossos ODS, por exemplo, quero ver o terceiro item, abro colchetes e escrevo o número 2, porque 2 vai apresentar o terceiro item na lista que a gente criou. Fechou colchetes, fechou parênteses, ponto e vírgula, perfeito, vai aparecer
na saída do nosso programa, o terceiro item do array que a gente criou, o nossos ODS. Vamos fazer isso com um outro exemplo abaixo. A gente coloca console.log novamente, abre parênteses, nossos ODS, abre colchetes e escreve lá, por exemplo, o número 4. Fecha o colchetes, o parênteses, ponto e vírgula, e dessa vez o que vai aparecer o quinto, ou seja, o último item do nosso array, porque a gente sabe que a nossa lista começou com 0, então apesar da gente ter 5 itens, essa sequência é 0, 1, 2, 3, 4, fazendo com que o último item seja representado pelo número 4. Bom, seguindo aqui, vocês observaram que a gente pode escolher individualmente os itens que vão aparecer dentro do nosso array, mas a gente também pode querer apresentar todos os itens em sequência, ou seja, a gente pode apresentá-los todos juntos. E em linguagem de programação, a gente vai ter um código para isso que se chama join. Join tem o significado em inglês de juntar, então a gente vai colocar um console.log, por exemplo, abrir parênteses, escrever nossos ODS, e a gente vai colocar .join. Depois que a gente escreveu o .join, a gente vai abrir um parênteses dentro, né? Então a gente vai colocar um outro parênteses aí, vai abrir aspas, e a gente vai escolher como a gente quer que isso fique dividido na tela. Então, se a gente quiser que os itens juntos, eles sejam apresentados numa lista, um item após o outro, a gente vai colocar uma barra, que é uma barra inclinada, que vocês vão ver que ela começa da seguinte forma: da esquerda ela está no alto e ela vai até a direita descendo, ou seja, é uma reta que vai caindo, né? Ela vai descendo. Em seguida a gente coloca o N. Vocês viram que essa reta ela é o oposto da utilizada, essa barra é oposta da utilizada para comentários, né? Então ela é uma barra que começa do alto e desce, enquanto a barra do comentários é aquela que começa de baixo e cresce, né? A gente vai colocar essa barra, então, que ela está do alto, da esquerda para a direita, descendo, e vai escrever um N, e vai fechar aspas e colocar um parênteses novamente, e mais um parênteses, e enfim, ponto e vírgula, para finalizar essa nossa apresentação de todos os itens em uma sequência, em que cada item do nosso array, ou seja, os 5 ODSs, sejam apresentados numa sequência de uma linha para cada um, sem espaço entre eles, tá bom? No momento que a gente executar, a gente vai ver na tela essa lista perfeita, tudo junto, um item após o outro. Agora, se a gente quiser que exista um pequeno espaço entre eles, um espaço como uma linha vazia mesmo entre cada um desses itens, para uma visualização melhor da informação, a gente pode fazer 2 vezes essa identificação. Como a gente faz isso? A gente abre aspas, põe essa barra e coloca o N 2 vezes. Então a gente vai ter a barra N novamente, e fecha aspas, parênteses, põe parênteses novamente, ponto e vírgula. Vocês veem que é uma mudança muito pequena, muito sutil, mas o resultado ao executar o programa a gente tem essa lista completa também, porém com uma diagramação um pouco melhor, né? Talvez com essas linhas vazias entre cada um dos itens, no caso, os 5 ODS. A gente pode fazer isso para muitas coisas. O uso dos arrays é variado e ele vai envolver outros códigos como, por exemplo, o índice, o for e o while, que são códigos muito importantes em programação. Mas a gente pensando em outros exemplos práticos, no caso a gente viu o ODS relacionando com o dia 5 de setembro, dia da Amazônia, a gente pode relacionar com os times de futebol, né, com o campeonato, com o Brasileirão. A gente tem, por exemplo, lá, cria o nosso array let, põe espaço, põe times, põe espaço novamente igual, abre os nossos colchetes e coloca lá a lista dos times que estão participando do Brasileirão, a colocação em que eles estão. Então a gente vai ter, por exemplo, lá na nossa primeira linha, o Palmeiras em primeiro lugar, certamente. Coloque ele entre aspas, põe vírgula, depois a gente coloca, sei lá, Botafogo, a gente coloca entre aspas também, Ponte Preta, talvez a gente coloque o Corinthians ou Santos, pode ser, e a gente divide aí colocando uma vírgula sempre ao final dessa lista, e a gente vai ter uma lista vertical que a gente pode acessar da mesma forma. Se o array se chamava times, esse termo vai aparecer no console.log e a gente vai identificar dentro do colchetes qual dos itens, ou seja, qual dos times a gente vai querer que seja apresentado.
Bom, a gente vai usar o join da mesma forma, então a gente pode apresentar os times todos juntos numa listagem, ou a gente pode mostrá-los com pequenos intervalos. No contexto em escolas ou em projetos, em universidades, em diversos lugares, pode ser os times de uma interclasse, né? Cada time de interclasse tem um nome, imagina, a gente coloca isso numa sequência, em ordem. Tem muitas ideias que a gente pode desenvolver com arrays. Outro exemplo que a gente tem são os episódios de uma série. Quando a gente acessa lá a Netflix, ou a gente acessa o Amazon Prime, ou a gente acessa HBO Max, Disney Plus, a gente consegue ver o painel de episódios de cada série que a gente está assistindo. Essa listagem, de certa forma, é um array que a gente consegue visualizar aí item por item, episódio por episódio. Tá? Existem outros recursos em programação, claro, que vão fazer com que os streamings funcionem, envolve muito código, mas a gente pode relacionar o funcionamento desse comando com essas situações, sejam os times numa listagem do Brasileirão, sejam a sequência de episódios em streamings na internet, ou seja, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente, como empresa, ou a gente, como desenvolvedor, está tentando alinhar os nossos projetos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem mais esse comando, esse grupo de comandos, e que sejam úteis nos desenvolvimentos e estudos de vocês em linguagem de programação e no contexto de JavaScript. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.